handle me, buddy. Teach me lessons. Teach me. Otherwise, you're gonna be drowning. Walk. Make me call. Dips. Oh, you fucker. Fuck yourself. Not even. It's... This is an illusion. Olá a todos, aqui é Márcio Pimentel com a revisão e as teorias para o 8º episódio da segunda temporada de Westworld. Mas se essa é a primeira vez que você me vê, por favor, inscreva-se no canal e ative o ícone de notificação para receber mais vídeos como esse. Bora lá? Em primeiro lugar, eu acho que é importante comentar que esse vídeo provavelmente não vai ficar tão grande quanto os outros, porque se focou basicamente em apenas uma narrativa. Mas mesmo sendo um episódio sem muitas revelações da trama geral da história, foi o episódio mais bonito que a série produziu até hoje. A forma como representaram a história e a narrativa do nativo americano Akitsta foi no mínimo primorosa. Saber como o mundo dos hosts funciona e ver tudo aos olhos dele deu uma paz de espírito que literalmente esquentou o coração nesse episódio, mostrando que mesmo em meio a todas as ameaças e todos os problemas do parque, ainda há esperança. E o mais interessante de tudo é que vem diretamente do lugar que não se espera, que é a Nação Fantasma, que foi criada, como o próprio Akitsta menciona, para ser mais violenta. Principalmente porque no começo de sua narrativa para a filha de Maeve, ele fala que a sua segunda vida ele ressuscitou em fogo. Bem diferente do episódio Akane no Mai, onde a história se limita a contar apenas a existência de um outro parque que difere de Westworld, Kiksuya já é mais efetivo em mostrar a história do parque na perspectiva de Akitsta. Uma das coisas que se mostra consistente em Westworld é que a programação de narrativa original de cada host funciona como se fosse seu nascimento. Não importa a quantidade de narrativas que se coloque dentro de uma central de comando. Depois de um tempo, aqueles que despertaram consciência voltam e se apegam ao que foram no início. E a única host que se difere disso é Dolores, que ao mesmo tempo que a filha do rancheiro, ela também é o vilão Wyatt. E com o passar dos anos, segundo as palavras dela mesmo, ela não é mais nenhum nem o outro. Ela é simplesmente a evolução que nasceu a partir de duas narrativas. E para todos aqueles que ainda ficam em dúvida se Dolores é ou não o vilão da segunda temporada, podemos deixar a resposta por conta de Akitsta, que além de apelidá-la de ceifador, está preocupado em fugir para o outro mundo antes que ela mate a todos. Ou seja, ele literalmente sabe que Dolores não está em busca de liberdade, mas em busca de guerra e destruição, e parece não fazer muita distinção entre humanos e hosts. Durante os anos que Akitsta ganhou consciência no parque, ele foi colhendo informação e cruzando o caminho com diversas pessoas, e uma das mais importantes foi Logan Delos, que foi a primeira pessoa que deu a ideia de que aquele mundo não era o correto e que em algum lugar deveria haver uma porta para outro mundo. E isso finalmente nos leva à conclusão de por que a Nação Fantasma queria ficar com Sizemore no terceiro episódio. Não era para matá-lo, nem para protegê-lo, mas é porque eles sabem que Sizemore pode guiá-los até a porta para o outro mundo. Acredito que eu venho falando desde o meu vídeo número 2 sobre a segunda temporada de Westworld, que a pessoa por trás de Charlotte Hale é James Logan. E também acredito que nesse episódio tivemos um momento em que ele percebeu o que o parque era e o que ele poderia fazer com as pessoas. Eu também sei que há pessoas que acompanham meus vídeos e que absolutamente não concordam com essa visão, mas ainda assim eu vou mantê-la até que se revele quem está por trás da operação que quer a chave de criptografia que está dentro da central de comando de Peter Abernathy. A história de Akitsta é extremamente interessante e reveladora em todos os sentidos. Em primeiro lugar, tivemos a oportunidade de ver que ele, além de ter adquirido consciência nos seus primeiros anos no parque, após ver o labirinto que havia sido projetado para o teste de Dolores, vimos que ele foi o único host que conseguiu ficar em silêncio em relação às suas descobertas. E não apenas isso, como ele mesmo disse, sua diretriz básica é honrar seu povo, mas ele mesmo se deu uma nova diretriz que é espalhar a verdade. Seus feitos enquanto host são incríveis. Além da consciência muito mais rápido do que se esperava, ele se manteve aprendendo por pelo menos 9 anos até se entregar para uma morte nas mãos de um visitante para tentar achar Korra, dentro da central de comando. Lá eles descobrem que ele não havia sido atualizado e era a versão alpha número 2, ou seja, a primeira linha de hosts em sua segunda narrativa.
E mesmo dentro da central de comando, ele consegue enganar os programadores e ir atrás de Korra. E essa é a cena mais marcante do episódio, que combina com a música Heart Shaped Box de Nirvana, tocada apenas em piano, o que nos leva a pensar que ele irá encontrar Korra, mas não poderá fazer nada a respeito para tê-la de volta. E finalmente, como seu ato mais impressionante, ele conseguiu por pelo menos 30 anos esconder sua verdadeira natureza da pessoa que sabe tudo sobre o parque e sobre os hosts, que é o Robert Ford. Já em relação ao arco de história de William, conforme eu mencionei no episódio passado, o que provavelmente aconteceria é que a sua filha iria achá-lo e ajudá-lo com seus ferimentos. Eu só não esperava que praticamente o episódio inteiro seria focado na Nação Fantasma. Eu também disse que provavelmente teríamos o episódio da Nação Fantasma, porque até o momento não havia sido muito explorada. Mas eu não acreditava que fosse ser tão focada na narrativa de Akita como foi nesse episódio. E por isso soubemos muito pouco sobre quais são as verdadeiras motivações de Emily, se ela quer de fato ver o pai sofrer da forma que ela falou, ou se só está muito brava porque a William a abandonou depois da conversa que tiveram no 6º episódio. Agora, mesmo que para mim o episódio de hoje tenha sido incrível em sua narrativa, nada se compara ao que eu acredito que tenha de fato acontecido. Pela primeira vez é falado exatamente o que é a comunicação da sub-rede dos hosts, que são os protocolos de reconhecimento de visitantes e narrativas, de forma que todos os hosts ficam informados das vontades e desejos de cada visitante, mas que no caso da Maeve, ela conseguia, além de passar os comandos para essa sub-rede, também poderia ver através de seus olhos, e isso tudo de forma remota. Agora, existe um único personagem além de Maeve que consegue fazer isso, e vocês já sabem quem é. Robert Ford, de dentro do mainframe do parque, conseguiu não apenas tomar controle de tudo, como falar através de hosts, e isso já foi revelado no episódio anterior. O problema é que ele já conseguia dar comandos não verbais para os hosts muito tempo antes de ter sua central de comando impressa por Bernard no Laboratório 12. O que me leva a pensar que Ford há muito tempo já tem o domínio da tecnologia de habitar dentro do corpo de um host. Agora vamos posicionar o núcleo da Maeve dentro da linha de tempo da história. Sizemore está fazendo o possível para ajudá-la, já que ele não tem autoridade para fazer nada com o time de Coughlin no comando. E mesmo que ele tenha falado para eles qual é a capacidade do poder da Maeve, ele só faz para que possa ser salva. Só que não é muito bem isso que acontece. Eles literalmente a abrem para estudar o código que permite a ela todo o acesso que ela tem pela sub-rede. E mesmo que ela possa chamar reforços à distância, o que ela faz é se conectar com Akita para saber se sua filha está segura. Acredito que ela esteja mais tranquila, primeiro porque sabemos que Dolores e Ted acabaram com todo o time tático de Coughlin, principalmente porque esses acontecimentos são algumas horas depois que Dolores recupera a central de comando de seu pai. Também acredito que mesmo que ela possa pedir ajuda a outros hosts, quem vai ajudá-la será o Sylvester, o Felix e o Hector, além do próprio Sizemore. E como o próximo episódio será o penúltimo temporada e vamos ter um acontecimento massivo que nos leva a todos aqueles hosts mortos dentro do lago, Maeve irá provavelmente se libertar no episódio 9. Algumas pessoas estavam preocupadas que o episódio 7 havia dado tanta informação que não sobraria mais nada para contar na temporada. Eu já acho justamente o contrário. Mesmo que alguma coisa tenha sido esclarecida, eles ainda geram grande parcela de dúvida. Também acredito que a temporada irá acabar com o acontecimento do lago, o mesmo que acham Ted morto. E isso vai deixar tantas dúvidas quanto as que foram deixadas na primeira temporada com a morte de Robert Ford nas mãos de Dolores. E aí, o que vocês acharam do 8º episódio da temporada? Deixe seus comentários abaixo. Por favor, inscreva-se no canal e ative o ícone de notificação. Isso é muito importante para nós. Se você gostou do vídeo, considere deixar aquele like para mostrar seu amor pelo canal. Por hoje, vamos ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!